eu passava então para falarmos de cultura ibérica com o António Lopes. António Lopes, o palco é teu. Boa noite a todos. É um prazer também estar aqui a convite do meu amigo milanês. Vou tentar fazer uma breve apresentação do trabalho que tenho vindo a desenvolver desde que me reformei. Chamo-me António Lopes, já perceberam, sou militar já na reserva ou na reforma, e a atividade cultural fez-me chegar a estes momentos. Sempre foi uma paixão minha, os livros e a cultura, de forma que vou então começar a minha conversa convosco de uma forma simples e tentando ser breve, porque o milanês assim me pediu. Chamei-lhe Conversas da Raia, porque é um título que também nós damos a estas atividades que vamos desenvolvendo aqui pela raia do Nordeste português. Para perceberem, especialmente os irmãos brasileiros, qual é a região onde nós que tentamos trabalhar. Portanto, no primeiro mapa vem uma localização, e depois no segundo mapa mais próximo, digamos assim, vem então qual é a região demarcada onde nós trabalhamos, que pode dizer-se é desde a zona, desde que o Rio Douro entra em território português até Vila Formoso, mais ou menos. É esta raia e esta fronteira que nós tentamos trabalhar, o melhor que sabemos. Não sei se toda a gente está mais ou menos familiarizada com a raia. Eu já encontrei muitas definições de raia, mas esta parece-me que é aquela que efetivamente Estão-me a ouvir? Estou ouvindo. Estão a ouvir? Sim, está. Sim, perfeitamente. Estava tudo tão silencioso, eu pensei que... E estão a ouvir o meu PowerPoint, não estão? Não. Não. Então peço perdão, eu não partilhei a tela. Desculpem lá, pois bem parecia. Que havia qualquer coisa que não estava bem. E agora? Sim. Agora sim, peço perdão. Estava eu a dizer aqui, a introduzir, portanto, este é um mapa que eu vos falava há poucos minutos, desta raia desta fronteira que nós tentamos trabalhar. E então estava eu a dizer-vos que esta definição, que me parece uma definição muito interessante de raia, que ao fim e ao cabo a raia será todo aquele espaço geográfico, humanico e social até onde chega as influências da fronteira, digamos assim. Penso que todos mais ou menos estarão familiarizados com os elementos distintivos, digamos assim, deste tipo de região, ou desta região com a nossa fronteira. Diria, portanto, basicamente identificamos estes 4 ou 5 elementos, que todos percebem que efetivamente ao longo da história este território foi sempre muito vigiado, e existem efetivamente ainda vestígios disso, castelos, atalaias, etc. Linguisticamente todos também percebem
linguajar por vezes muito próprio desta zona, até com vocábulos que deixaram de se usar no português padrão, digamos assim, mas que continua a fazer parte do cotidiano, que muitas vezes continua a fazer parte do cotidiano destas gentes. A paisagem também é um dos elementos que tentamos trabalhar até com vários fotógrafos, e depois já sempre um elemento de desconfiança, que hoje em dia já não existe, mas que existiu. Basta lembrarmos aquele velho ditado português de Espanha, nem bom vento, nem bom casamento, ao fim e ao cabo o nosso trabalho é um pouco também desmistificar isto, porque esses tempos já lá vão. Neste tipo de trabalho, chamei-lhe veículos de trabalho porque, ao fim e ao cabo, é com estes elementos, ou com esta associação propriamente, a Ribacudana, e com a Lema de Origem que tentamos trabalhar. A Lema de Origem é uma editora por mim criada, que também foi adquirindo alguma identidade própria muito ligada a esta região, que eu nunca a procurei, mas que aconteceu fruto das circunstâncias. A Ribacudana foi uma associação criada, onde eu sou também um dos fundadores, digamos assim, e que tem servido de veículo para trabalharmos este aspecto cultural aqui da zona. Posso-vos dizer que um dos primeiros trabalhos que nós fizemos nesta associação foram encontros associativos, no sentido de que procurámos saber assim de imediato quem estava no território, quem trabalhava ao território, e digo-vos que, apesar de ser uma região, como todos sabem, especialmente os portugueses, que é uma zona com pouca população, com uma baixa densidade populacional, como hoje em dia se diz, a verdade é que nos apareceram nestes encontros, apareceram-nos gente de todo o lado, associações de todo o lado, todos a quererem participar, todos a quererem estar presente, digamos assim. O que é que nós fazemos, basicamente? Tentamos valorizar, fazemos, ao fim e ao cabo, durante o ano, 2, 3 eventos, não mais que isso. Somos todos, ninguém é profissional, somos todos voluntários, e tentamos, de alguma forma, dar visibilidade e valorizar o património construído. Já participámos em várias jornadas culturais, como vocês estão a ver aqui nestes programas, tentando chamar a atenção de muito desse património, quer material, quer imaterial. Por exemplo, uma das que mais fizemos e que é muito importante, digamos assim, porque nós a consideramos como muito importante, foi a tentativa de estudar aqui o Castelo de Monforte. O Castelo de Monforte é um castelo que há muitas ainda não estava estudado, mas é um castelo que, segundo parece, terá sido mandado a destruir por Dom Dinis, porque não lhe encontrava valor estratégico, digamos assim, e pronto, e está um pouco perdido lá no meio da serra, e tentámos valorizá-lo e fizemos, porque temos alguns arqueólogos como sócios, e fizemos escavações prévias, e essas escavações foram até muito interessantes, e penso que é um dos aspectos que nós tentaríamos no futuro próximo trabalhar mais com mais cuidado. Numa tentativa de trabalhar mais
Dizia eu, aliás, voltando um pouco atrás, dizia eu que tentamos trabalhar, fazer três ações durante o ano, uma mais no aspecto do património construído, e dei-vos exemplos disso, e outros mais no aspecto comunitário, digamos assim, olhando mais para as populações. Nesse sentido, vamos desmistificando também o tal conceito de nem bom vento, nem bom casamento. Promovemos encontros transfronteiriços, sempre com aspectos culturais pelo meio, tentando convidar sempre gente conhecedora da matéria, fazendo encontros de ambos os lados da raia, ou seja, por exemplo, ao sábado promovemos um encontro com um determinado programa numa aldeia raiana, e ao domingo fazemos o mesmo encontro com as mesmas, com as devidas adaptações, melhor dizendo, no programa, e fazemos isso na aldeia vizinha. Desculpem lá, houve aqui uma das primeiras ações onde nós começámos com esta atividade foi o PAN. O PAN foi uma atividade que o PAN não tem nada a ver com o partido político português, como vocês sabem. O PAN pode ser um acrónimo para designar Poesia e Arte na Natureza, e eu conheci este festival em 90 e tal, e acontecia numa zona, numa aldeia, num pueblo, e quando vi fiquei encantado porque fui convidado para esse encontro e cheguei lá e vi aquilo que não era impensável ver numa aldeia. Vi aquilo que posso encontrar em qualquer cidade de grandes dimensões, no sentido de que vi poesia, vi literatura, vi música, vi pinturas, e eu fiquei tão encantado com a ideia que na altura propus ao diretor deste festival que fizéssemos, e chamavam-lhe Transfronteiriço, este festival, e eu na altura pouca gente vi do lado português. Fiquei tão encantado que lhe propus que fizéssemos isto em duas edições, digamos assim, uma do lado de lá, outra do lado de cá, e assim está a acontecer desde 2016. Houve um breve interregno ali por causa da pandemia, mas desde 2016 que fazemos sempre numa aldeia, promovendo o património local, onde não há grandes fóruns para culturais, promovendo aquilo que existe, única e simplesmente, se for preciso sentarmos-nos no chão, sentamos-nos no chão, se for preciso fazer de um palheiro uma galeria de arte, fazemos de um palheiro uma galeria de arte, e assim sucessivamente. Neste sentido, temos também promovido, e mais através do tal veículo que eu chamei atrás, Lema de Origem, temos promovido algumas publicações aqui de caráter mais regional, mais desta zona, como é evidente. Estes são apenas algumas publicações que já aconteceram. E desde há 2 anos atrás, o que é que tem acontecido? Temos promovido os tais encontros transfronteiriços entre um pueblo espanhol e uma aldeia raiana portuguesa. E então, a partir de determinado momento, achámos que as comunicações que têm acontecido sempre dessa gente que vamos convidando são tão interessantes que achámos que deviam manter-se publicadas. E então o que é que estamos a fazer? No ano seguinte criamos um caderninho a que chamamos Cadernos do Património, onde publicamos as comunicações das pessoas que estiveram connosco no ano anterior.
Começámos com este do Bizarril, que é o tal de Castelo de Monforte. Já publicámos Sobradilho, que é uma aldeia arraiana espanhola, e Mata de Lobos, que é a aldeia portuguesa, com comunicações muito, muito interessantes. Neste caderno do património, trabalhando um pouco a tal paisagem que eu falava atrás, convidamos sempre 20, 30 fotógrafos que vão para a zona durante aquele período, fazem o seu trabalho e depois fazemos uma seleção desses trabalhos que publicamos aqui também neste caderno. Portanto, além de comunicações mais de caráter científico, digamos assim, há sempre aqui uma tentativa também de chamar a arte para estes cadernos. Eu posso dizer-vos que a Ribacudana tem vindo a crescer e o trabalho dela tem vindo a ser apreciado por muita gente e há bem pouco tempo fomos convidados para integrar esta rede ibérica de cooperação transfronteiriça, que é uma rede criada entre a República Portuguesa e o governo espanhol, e de forma que temos muito prazer também, embora esteja a dar os primeiros passos, mas é sempre muito importante trabalhar em rede hoje em dia, e estes são alguns exemplos das associações que a integram, onde nós nos encontramos também, como é evidente. E pronto, deixo-vos só com uma paisagem, especialmente para os irmãos brasileiros, que se calhar não estão habituados a este tipo de paisagem. Este é o Rio Águeda, que faz a fronteira entre Portugal e Espanha, e por aqui me fico. Muito obrigado. Com certeza que se os organizadores estiverem interessados, estou disposto a responder a qualquer questão que possam estar interessados em conhecer. Obrigado a todos, muito obrigado. E obrigado mais uma vez, Milanês.